Vamos agora ver algumas características da revelação. Nós já vimos que revelação é a forma como Deus comunica suas verdades para o profeta. Inspiração é a forma como o profeta ele vai comunicar essas verdades através da sua capacidade linguística, cultural, documentar essas verdades. E a iluminação é a forma como o terceiro, um leitor, vai entender esse produto das Escrituras. Mas vamos ver algumas características da revelação. E acho que a primeira característica, a revelação é seletiva. Geograficamente, essa revelação ela é contida praticamente na Palestina, no Antigo Oriente Próximo. Veja, a Bíblia não fala sobre a China, a Bíblia não fala sobre a América do Sul, a América do Norte. Às vezes, por exemplo, no Apocalipse, a gente vai ter momentos que talvez possam ilustrar pontos assim longínquos, como a interpretação, evidentemente, das duas bestas, sendo que uma seria a América do Norte. Mas a Bíblia ela foca num período histórico, geográfico. Ela é seletiva. Ela não consegue pegar a história de todas as pessoas que viviam tementes a Deus, mas ela seleciona a história de Abraão, de Moisés. Ela pega a história de alguns juízes, por exemplo, como Débora, Baraque, Jael, a grande história de Juízes capítulo 4 e 5. Enfim, ela seleciona histórias de homens e mulheres, pessoas, crianças, velhos que foram tementes a Deus ou que deixaram de ser tementes a Deus. Porque veja, a Bíblia Sagrada, na verdade, é um dos livros mais imorais que existem. É isso mesmo, imorais. Nela você encontra todo tipo de pecado. Morte, assassinato, traição, adultério, homicídio triplamente qualificado. Tudo que você esperar de mal você encontra lá. Mas nem por isso esse é um livro que é distante de nós. Muito pelo contrário. Porque a Bíblia não é uma propaganda política. Imagine você, se você é o rei Davi, e você tem todo o poder de fazer coerção contra alguém que está escrevendo alguma coisa. Você deixaria registrar lá na história o caso do adultério do rei Davi? Se fosse uma propaganda política, certamente isso seria excluído dos registros. Não é verdade? Porque a história, tecnicamente, é sempre escrita pelo lado de quem vence. E as derrotas são mitigadas, apagadas, varridas por abaixo do tapete. Muito pelo contrário, na Bíblia Sagrada você vê de tudo. E é por essa razão que eu e você conseguimos nos conectar com ela. Porque quando nós olhamos para dentro do nosso próprio coração, a gente vê que a gente tem caminhos e tem inclinações para o mal. Mas quando a gente vê o que aconteceu com esses personagens da Bíblia, quando fizeram as coisas que talvez nós gostaríamos de fazer, nós percebemos, opa, o caminho deste comportamento vai levar para este caminho. Dor, sofrimento. E ao mesmo tempo, na Bíblia você vê um catálogo de virtudes, que é caminhar no Espírito, crescimento ao lado de Deus. Veja, a Bíblia e a revelação, ela é seletiva, mas ela mostra um catálogo de histórias suficiente para que nós possamos entender o caráter de Deus. O objetivo primário da Bíblia é um objetivo teológico. E por teológico eu quero dizer uma visão de Deus. A Bíblia quer mostrar o caráter e a pessoa de Deus. Um Deus amoroso, longânimo, justo, compassivo, tardio em irar-se. A Bíblia ela também vai falar sobre, por exemplo, namoro. Também vai falar sobre outros tópicos, relacionamento, dinheiro. Também vai falar. Mas o objetivo primário é mostrar o caráter de Deus. E, evidentemente, secundariamente, como esse Deus quer que nós possamos viver ao lado dele. Essa é a visão, essa é a ênfase, por isso que ela é seletiva. A Bíblia e a revelação, ela é redentiva. Ou seja, ela tem um propósito de fazer um chamado para você aceitar a graça divina, aceitar a justiça de Deus e permitir que esse Deus seja o Senhor de sua vida. Ela não é apenas um livro para registrar uma história que aconteceu, mas ao registrar histórias, ela faz um chamado para mim e para você, para aceitar essas graças redentivas. A Bíblia também e a revelação, ela é acomodativa. Deus não fala uma linguagem que ninguém consegue ouvir, Deus não se comunica em termos que não fazem sentido para a nossa cultura, muito pelo contrário, Deus se acomoda à realidade do ser humano. Vamos falar agora algumas das características dessa inspiração. O que é inspiração? A inspiração refere-se à obra do Espírito Santo sobre os mensageiros ou profetas, quer seja através daqueles que eles falem ou através daquilo que eles escrevam. Veja, você há de convir comigo que essa autoridade do profeta, quando o profeta é inspirado, a sua autoridade não depende dele ser um profeta canônico ou não.
Alguns profetas são canônicos, como por exemplo o profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, os 3 profetas maiores. Mas existem profetas que não têm um livro da Bíblia escrito com o seu nome. Você vê, por exemplo, Natã, o profeta que ministrou para Davi, não tem em nenhum momento um livro com seu nome na Bíblia. Muito embora ele tenha sido um profeta inspirado e autoritativo, porque falou da parte de Deus. Entende? A revelação também envolve um processo cognitivo, enquanto a inspiração, um processo linguístico. Eu vou explicar para você. A revelação é cognitiva porque Deus, quando se comunica com o profeta, ele comunica ideias de razão. Ele comunica com um conteúdo específico. Ele apenas não dá uma experiência para um profeta e agora a própria subjetividade do profeta faz ele escrever o que ele quiser. Não, ele transmite verdades bíblicas, verdades de salvação, redentivas. E a inspiração é um processo linguístico, quando o Espírito Santo agora supervisiona a produção linguística, quando o profeta escrituraliza a revelação cognitiva que ele recebeu. Por essa razão, nós entendemos a revelação e inspiração como uma comunicação divina de dupla autoria. Inúmeras pessoas, homens, mulheres, ricos, pobres, monarcas, boiadeiros, pessoas simples, foram utilizados como instrumento de Deus para comunicar essas verdades redentivas. Mas, ultimamente, o autor da Escritura Sagrada é o próprio Senhor. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3,16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você percebe o que nós estamos falando? Que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Em outras palavras, não foi parte da Escritura inspirada por Deus, não foi apenas os momentos onde temos histórias felizes e inspiradas por Deus. Sabe aquele momento da história triste? Sabe aquele momento quando Sansão ele vai e deturpa os seus caminhos? Sabe aquele momento quando o rei Davi olha pela sua sacada e vê a mulher seminua se banhando? Sabe aquele momento quando aparentemente Caim ele levanta a sua mão para matar Abel? Pois bem, isso tudo também foi inspirado por Deus, para que tivesse um propósito de aprendizagem, um propósito de repreensão, um propósito de correção na justiça. Deus quer ensinar a gente. Olha o que 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, vai dizer. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Você vê? A revelação não vem da parte humana, mas esses homens, eu diria, e mulheres foram movidos por Deus para falar algo, movidos pelo Espírito Santo de Deus para comunicar essas verdades. Que lindo, não é? Essas pessoas foram guiadas pelo Espírito Santo. Toda a Escritura foi inspirada com um propósito de redenção, de ensino. E por essa razão, quando eu abro a minha Bíblia, nós precisamos abrir com um espírito de oração. Porque o mesmo Espírito que ajudou o profeta a comunicar linguisticamente é o Espírito que vai me ajudar e iluminar minha mente para entender o que a palavra de Deus diz e também para me ajudar a me apropriar dessas verdades na minha própria vida. Você lembra aquele texto de Apocalipse capítulo 1 que eu disse agora há pouco? Bem-aventurado aquele que lê e que ouve as palavras dessa profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Existe uma bem-aventurança para aquele que lê e que ouve, mas a grande bênção vem quando você aprende a guardar. E o Espírito Santo vai te ajudar a aplicar essas verdades na sua própria vida. A pergunta que deve conduzir o nosso pensamento neste momento é: pode o profeta errar ou ele é infalível? Porque se o profeta pode errar, o que garante que a verdade de Deus foi dada de forma perfeita, mas o profeta errou na hora de comunicar esta verdade. Por essa razão que o pensamento da inspiração é importante. Mas vamos ver alguns motivos onde o profeta ele sim pode errar. O profeta pode errar em sua vida pessoal. Pense em Abraão ou Davi, os deslizes morais que eles cometeram. O profeta também pode errar também num conselho pessoal.
foi o caso clássico de Natã e Davi, em 2 Samuel capítulo 7, quando Davi queria construir uma casa para o Senhor e Natã falou, vai, pode fazer. E depois Deus, ele se revelou para Natã e falou, não permita isso acontecer, porque as mãos de Davi derramaram muito sangue. Quem irá em realidade construir a minha casa será o filho dele, Salomão. O profeta também pode errar em termos de gramática ou de grafia. São erros que ele mesmo fez. Tem muitas pessoas que não gostam desse pensamento e falam, na verdade, quando a Bíblia tem um erro de gramática, não foi o erro do profeta, mas foi o erro dos copistas. Mas a gente entende que os profetas, eles também podem errar de forma gramatical ou na forma de comunicar uma verdade. Também os profetas podem errar citando de memória, como é o caso de Marcos capítulo 1, versos 2 e 3, citando Malaquias 3 e 1 e Isaías capítulo 40, verso 3. Mas ele diz apenas que está citado em Isaías e não menciona o próprio Malaquias. Então, alguns desses erros ele pode errar sem problema. O profeta pode errar também em detalhes históricos, como por exemplo, quantos endemoniados foram curados? Na história de Mateus capítulo 8, 28 e 34. Ali Mateus vai dizer que foram 2, mas no sinótico, lá em Marcos capítulo 5, versos 1 e 20, fala apenas que foi 1. Afinal, foi 2 ou foi 1? Então não há problema haver essa diversificação. O ponto da história é o mesmo. O número ali simplesmente não é significativo. Quantos anos tinha Joaquim quando se tornou rei? 18 anos, como em 2 Reis capítulo 24, verso 8, ou 8 anos, como em 2 Crônicas 36, verso 9. Então veja, tudo isso é parte da humanidade do profeta. É o processo de inspiração, que é essa comunicação linguística. E o profeta é uma pessoa passível como eu e você. Mas que, a despeito de suas inadequações, Deus o utiliza para a sua honra e para a sua glória. O profeta, ele pode errar ou não pode? Então a gente está vendo aspectos onde o profeta ele pode errar. Mas será que o profeta pode errar enquanto predizer o futuro? Essa é uma boa pergunta, que talvez nós devemos entender que o profeta ele é vindicado se o evento futuro ele acontecer, como Deuteronômio 18, verso 22 diz. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Em outras palavras, o que nós estamos vendo aqui é que a veracidade do profeta, quando ele prediz o futuro, depende do cumprimento de sua profecia. Mas para nós entrarmos nesse assunto de forma mais contundente, nós devemos fazer a seguinte pergunta: devem todas as profecias serem cumpridas ou não? E aqui a gente tem que fazer a distinção entre profecia condicional ou profecia incondicional. E a gente fala sobre as profecias clássicas e apocalípticas nessa mesma toada. Então existem profecias condicionais. E as profecias condicionais geralmente começam com uma fórmula se acontecer isso, então pode acontecer o outro. O caso clássico que a gente vê é justamente o profeta Jonas, que vai a Nínive pregar e prega por muitos dias, e a pregação dele era que o juízo iria acontecer. E o juízo veio sobre Nínive? Não veio. Por quê? Porque o povo se arrependeu. Em outras palavras, a destruição de Nínive era condicional ao não arrependimento dos ninivitas. Mas a história de Jonas deixa claro que os ninivitas eles se arrependeram, eles se lamentaram pelos seus pecados e aceitaram a oferta do profeta, a oferta de salvação de sua pregação. E Nínive não foi destruída. Isso faz de Jonas um falso profeta? De forma nenhuma, mesmo embora a sua predição não aconteceu. Por quê? Porque era uma profecia condicional, ou seja, era condicional à resposta humana das pessoas que ouviram essa profecia. Agora, no que os profetas não podem errar? E aqui o Espírito Santo nos garante. Os profetas não podem errar em questões doutrinárias. Eles não erram em relação ao plano da salvação, pois esta mensagem foi protegida pelo Espírito, fazendo da Bíblia a mais alta norma para assuntos da doutrina e da vida. Então o profeta, nós vimos que ele é humano,
E não existe profeta divino, a não ser o próprio profeta, Jesus Cristo. Ele também é descrito como profeta. E a fragilidade humana do profeta não invalida a sua mensagem. Muito pelo contrário. Sua mensagem apresenta princípios para todas as culturas. Então a inspiração, nós vimos, ela é a forma como homens que foram inspirados produziram uma mensagem que é infalível, porém em linguagem humana. E esta infalibilidade se refere a aspectos de doutrina e da vida, e não a outros aspectos que o profeta, evidentemente, pode errar. Você percebeu como é importante esse processo de revelação, inspiração e iluminação? Afinal de contas, Deus só pode se fazer revelado para a gente se tivermos a Bíblia Sagrada como revelação especial, pois a revelação geral é ambígua por causa desse mundo de pecado. Eu gostaria de ler esse texto para você, que foi escrito há mais de um século atrás por Ellen White. Leia comigo. Não são as palavras da Bíblia que são inspiradas, mas os homens é que o foram. A inspiração não atua nas palavras do homem ou em suas expressões, mas no próprio homem que, sob a influência do Espírito Santo, é possuído de pensamentos. As palavras, porém, recebem o cunho da mente individual. A mente divina é difusa. A mente divina, bem como sua vontade, é combinada com a mente e a vontade humanas. Assim, as declarações do homem são a palavra de Deus. Obrigado por sua atenção. Nós finalizamos esta aula de revelação, inspiração e iluminação e na próxima aula nós vamos continuar explorando essa introdução geral à Bíblia, aprofundando nosso conhecimento na palavra de Deus.